Eu sou Andréa Kogan, assistente acadêmica aqui do Labo, e é uma alegria ver vocês todos aqui. Não tem ninguém atrás de mim, então eu posso ficar assim. É uma alegria ter todos vocês aqui no nosso primeiro evento, o primeiro Arena Labo. E aí eu vou explicar algumas coisas para vocês. Juro que vai ser breve, porque a gente veio para ouvir o bate-papo dessas pessoas incríveis que estão aqui. Primeiro, eu queria fazer alguns agradecimentos bem pontuais em nosso nome, em nome do Labo, do nosso diretor acadêmico, Luiz Felipe Pondé, esse senhor aqui. Primeiro, eu agradeço à Fundação São Paulo, em nome do secretário executivo da Fundasp, José Rodolfo Perazzolo, a Ana Paula Grilo, procuradora e consultora jurídica, ao querido Bruno, chefe de gabinete, que está ali, nosso parceiro, e a Gabriela Piccolo, gerente de marketing, que fez também esse evento acontecer, que está lá, que está com vergonha, Gabi. Todo mundo olha para ela, faz um tchau, que a gente faz assim, né? Oi. E a Juliana Lanzilotti, da supervisão do COGEAI, a TV PUC, a Utuca, a agência de comunicação, todo mundo que está aqui com a gente. E nada, absolutamente nada no Labo seria possível sem os nossos grupos de pesquisa, que são o nosso coração, né? E aqui a gente tem vários coordenadores presentes. Então, eu agradeço a Vilma, ao Francisco, a Maria José, que deve estar chegando, Danite, André Anéas, Adriana, Daniele, Leandro, Luiz Bueno. Sem vocês, a gente não estaria aqui. E temos os outros que não puderam estar aqui por motivo de aula e uma série de coisas, mas que a gente agradece em nome de vocês. E a nossa equipe, a Arena Labo, que a gente forma, porque tudo no Labo a gente faz por amor, e sempre tem um monte de gente querendo trabalhar com a gente, o que é lindo. A Annelise, a Flavinha, ao Heraldo, meus companheiros de todos os dias, Luíse, Ruth e a Lourdes, nossa assistente administrativa. E a gente está aqui, a ideia é a gente fazer esse Arena Labo todos os meses. E vocês já são convidados. Toda primeira segunda-feira do mês, a partir de junho até dezembro, nós estaremos aqui, nesse espaço, com debates maravilhosos. O próximo, já anotem na agenda, dia 5 de junho, coordenado pelo grupo do Chico, aquele moço ali, muito simpático. Chico, por favor. Palmeirense, não era para falar. Não pode bater palma para o Palmeiras aqui. Tá? É uma ordem do Tuca Arena que a gente recebeu. Certo? A gente recebeu uma ordem, tá? Porque a gente não pode bater palma para o Palmeiras, infelizmente. Okay? Então, vamos se conter aqui. Que ele vai falar, o grupo dele vai estar aqui representado dia 5 de junho e falar sobre sentido da vida e Viktor Frankl. Na primeira semana de julho, teremos o grupo da crise do amadurecimento, coordenado pela Danite, que está aqui, e assim sucessivamente. Mas estamos aqui também por uma razão muito, muito especial. E já vou apresentar nossos convidados, sei que eu estou deixando eles esperando, mas já apresento. Mas, desde o ano passado, nós estamos nos envolvendo na criação de uma pós-graduação nossa, do Labo Fundasp. Essa pós-graduação vai começar em agosto, totalmente online, e vai se chamar Curso de Especialização, Lato Sensu, em Mercado Religioso, Política, Comportamento e Mídia. Vamos fazer as divulgações, vamos fazer tudo, todo mundo vai ficar sabendo. Enquanto isso, a gente vai fazendo vários eventos até agosto, é como se fosse um esquenta para a pós-graduação começar. O primeiro, a gente vai começar na semana que vem, uma roda de conversa sobre novas espiritualidades com a professora Nathalie, que está aqui, especializada em novas espiritualidades, que vai conversar com a gente. Então, muitos eventos. Dito isso, gostaria de apresentar vocês Mãe Paula, de Iansã. Mãe Paula é do terreiro de Candomblé Axé e Leobá.
e é o primeiro terreiro de candomblé tombado aqui no estado de São Paulo pelo CONDEFAT. Muito obrigada. Pastor Ed René Kivitz, teólogo, pastor da IBAB, da Igreja Batista da Água Branca, nosso colega, foi a primeira pessoa que deu palestra aqui para a gente antes do Labo existir. Então, Ed, muito obrigada. Rabino Adrian Gottfried, da comunidade Shalom, assim como a rabina Fernanda Tomczynski, psicóloga aqui pela PUC, vejam só. E a Fernanda foi a primeira rabina a receber a ordenação do Seminário Rabínico Latino-Americano aqui no Brasil. E ambos são da comunidade Shalom, que acredita num judaísmo pluralista, igualitário e inclusivo. Muito obrigada. Sheikh Mohamed Al-Bukai, também nosso parceiro de tantas, sheikh da Mesquita Brasil, da União Nacional Islâmica, a primeira mesquita da América Latina, fundada em 1929. Muito obrigada, sheikh. E Padre Diego William dos Santos, padre da Diocese de Itapeva, nosso querido pesquisador do Grupo de Arte Sacra. Muito obrigada, Padre Diego. Nosso evento vai ocorrer, então, da seguinte forma. Eu vou passar a palavra para o professor Pondé, ele vai conduzir o nosso bate-papo, e quem tiver perguntas, reflexões, dúvidas, por favor, faça pelo Instagram do Labo. Labo, PUC-SP, pela DM, pela mensagem, que aí nós vamos aí ler as perguntas ao final do bate-papo. Tá bom? Muito obrigada, gente. Bom, boa noite. Eu agradeço a presença de todos, né? A Kogan já agradeceu a todo mundo, eu agradeço a Kogan, que é, na realidade, quem manda no Labo. Todo mundo que está no Labo sabe disso, né? E agradeço também a todos vocês que estão aqui, que vieram conversar com a gente sobre esse assunto, né? Alguns de vocês eu já conheço, né? Já tive na IBAB, conheço o Ed já há muito tempo, né? Na Shalom também. Recentemente estive na Mesquita Brasil com o sheik, né? Ganhei tâmaras deliciosas, né? Era noite, então não podia ter quibe, não é isso? E, bom, eu vou falar rapidinho, assim, né? Esse tema do mercado religioso, ele é um tema que tem crescido muito, né? Assim, analisar o mundo religioso pela perspectiva do mercado é uma hermenêutica, é um modo de analisar o mundo religioso, né? E eu lembro que, alguns anos atrás, no Congresso de Filosofia da Religião, evidentemente antes da pandemia, na UNB, eu fiz uma conferência que tratava desse assunto, e, na hora das perguntas, alguns ministros religiosos queriam quase bater em mim por causa disso, né? Porque eu tinha tratado as religiões como instituições que competem por commodities espirituais e religiosas, né? Você tem nichos, você pode, por exemplo, imaginar que há uma competição no universo cristão, por exemplo, entre diferentes denominações. Você pode imaginar que existe uma competição de mercado também no nicho judaico, entre diferentes sinagogas e diferentes orientações, né? Entre terreiros, a mesma coisa, entre mesquitas, do mesmo jeito, né? Quer dizer, isso implica em mecanismos de mídia, ferramentas de mídia, e, na realidade, esse assunto é um assunto que eu comecei a me interessar há muitos anos, com os alunos da FAAP de comunicação, os alunos traziam convidados, mas, nesse caso específico, de novas espiritualidades, não de religiões tradicionais, né? Novas espiritualidades, e aí a intenção era justamente mostrar para alunos de comunicação como as novas espiritualidades eram marcadas pela indústria cultural, né? Muito antes das redes sociais existirem. Depois das redes sociais, então, isso ficou mais óbvio, né? E também uma série de
uma série de games, aplicativos que foram começando a ser desenvolvidos pelas comunidades religiosas, aí no caso de religiões tradicionais mesmo, né? Eu lembro do famoso caso em Israel do iPhone Kasher, a tentativa do iPhone Kasher em Israel no começo do século, né? E não funciona até hoje. Está funcionando até hoje? Olha aí, iPhone Kasher. Então, assim, nesse processo, eu tombei num dossiê do começo do século XXI, eu quero dizer, que se chamava Religious as Brands, religiões como marcas. E ali havia todo um dossiê, um monte de textos de pesquisa mostrando o final do século XX, começo do século XXI, como as ferramentas de marketing, de propaganda, de mercado, de branding já invadiam o mundo religioso. E a pergunta é, em que medida, cada vez mais, os ministros, as pessoas que estão envolvidas com religiões institucionais, devem ou não se preocupar com ferramentas de mercado, se há ou não uma competição, né? Como que você enxerga do ponto de vista que você atua, né? E é isso aí. Então, eu começo perguntando para vocês aqui, que está conosco, que estão conosco, o que vocês acham disso? Alguém quer começar ou eu indico? Eu vou indicar, então, as pontas. Vamos começar pela nossa rabina. O que você acha desse tipo de hermenêutica? Eu acho que eu concordo, para começar. Primeiro, boa noite a todos. Acho que o trabalho, né, muitas vezes, né, a gente, na comunidade, ficamos pensando quais são propostas que vamos fazer e pensando também o que outros lugares têm, né? O que funciona em outros lugares, será que funciona aqui? Por que funciona ali? Estatísticas de engajamento. A gente vai trabalhando com os engajamentos em Instagram, em Facebook, em todos esses lugares. Então, acredito que a gente já está inserido no nosso dia a dia trabalhar dessa forma, pensando em como a gente chega nas pessoas para divulgar o que a gente tem. É muito simples dizer, nós temos um programa fantástico, que ninguém sabe do que se trata. A população está muito dispersa, cada um tem muitas oportunidades, muitas coisas interessantes para fazer na cidade de São Paulo, por exemplo. A religião é mais uma para muitas pessoas. E você tem que informá-las que programas existem, que atividades existem, o que a gente acredita. E muitas pessoas não sabem, se você não usar, né, essas ferramentas todas que nós temos hoje em dia à disposição. Então, o mundo do mercado, do marketing, das estratégias, é muito mais presente hoje em dia do que antes, quando as comunidades eram menores e as coisas tudo era ao redor de uma comunidade, seja lá denominação, religião. Todo mundo ficava sabendo, o programa era feito para aquelas pessoas que estavam ali. Hoje a gente tem sempre uma vontade de trazer mais pessoas para mais perto. Então, essa é a dinâmica, acredito que de muitas instituições religiosas, assim como de muitas instituições que não são religiosas, que têm programas a oferecer para atrair pessoas. Lembrou que eu passei batido, mas, na verdade, o elemento da competição com os sistemas seculares entra nisso daí que você falou, no estudo de religião como mercado. Você compete não só com outras denominações, mas você compete com aquilo que a sociedade secular oferece. Isso mesmo. Ed, ou se alguém quiser atravessar a fila, eu só estou... Você quer passar a bola para o Diego? Tá bom, passar a bola para você. Então, de protestante para católico. Então, boa noite para todo mundo. Vou na linha aqui também da Rabina. Acho que
isso vai penetrando no universo religioso, e aqui um recorte, né, do universo católico, mas de maneira muito sutil, né? A gente vai se envolvendo nesse processo de eu preciso, o que eu vou inventar, vamos dizer assim, para atrair mais gente, mas de um modo muito sutil, porque eu acho que eu estou movido por uma boa intenção. Então, eu quero trazer mais gente, porque eu acho que isso é bom e tal, mas, na verdade, a gente vai deixando penetrar justamente essa ideia mercantilista, né? É interessante, porque, às vezes, as pessoas vêm conversar depois de já ter passado por alguns lugares, né? Mas não porque elas se identificavam, meio que como realmente procurando. Então, ela vai lá, não é muito bem isso aqui, aí ela vai para outro, né? Então, as pessoas vão sendo impactadas, e quando eu fui estudar um pouquinho sobre isso, era movido pela questão da minha dissertação, que ia pela linha da modernidade líquida do Bauman, né? E, com isso, a ideia de nós sermos competidores, isso ficou muito claro, né? A gente perde a dimensão da fraternidade, e a gente conversava isso antes do evento, né? O quão isso é grandioso, esse evento de hoje, porque nos entendemos como irmãos, mas nós vamos perdendo isso à medida em que entendemos que a lógica do mercado deve entrar, né? E aí passamos, então, a competir entre nós. Eu tenho que ter alguma coisa que traga mais gente para a minha igreja e que tire de outras pessoas. Então, a gente perde aquilo que é a dimensão essencial da fé, no nosso caso católico, esse encontro com Deus, e aí o Deus revelado em Jesus Cristo. Muito bem, obrigado. Passou a bola já para ele. Boa noite a todos. Estou muito feliz com esse convite de estar aqui trocando as experiências, aprendendo com vocês também. E falando como Ialorixá, como mãe de santo, representando o terreiro de matriz africana, o primeiro terreiro tombado pelo Condefate do Estado de São Paulo. O nosso terreiro, na verdade, essa questão de competitividade, ela existe, né? Mas nós somos uma família. Então, todo o terreiro de axé, ele vem com saberes através da oralidade dos nossos mais velhos, né? Então, eu falo que no candomblé não existe certo ou errado, a não ser que esteja muito fora da tradição, culto e cultura dos orixás. Mas cada casa, cada ilê, ele tem o seu fundamento, ele tem a sua força, ele tem o seu axé, né? E aí as pessoas vão se identificando, que nem o senhor mesmo disse, vai passando em várias religiões, né? Até que é tocado pelo amor, pelo respeito, através dos elementos da natureza, que são os orixás. Então, essa condição de competitividade, inclusive entre as casas, né, Pondé, que você disse, eu sempre tento falar que a gente fazendo bem, hoje, no momento que a gente está, de intolerância, de desrespeito, isso a gente estava conversando na salinha antes disso, aonde o humanismo, né, aonde o amor, a fraternidade, a generosidade, ela tem que imperar, então a gente tem que também ir trabalhando dentro de nós, para que a gente também possa acessar os nossos fiéis, os nossos seguidores, e aí a mídia também, conhecendo os fundamentos, conhecendo a tradição do candomblé e desmistificando isso, né? Uma religião que só faz o bem, né? Eu falo que todas as religiões são maravilhosas, né? Religião é religar-se a alguma coisa, e o mais mágico é realmente quando a gente se encontra para ser um ser melhor, para nós e automaticamente para o mundo. E nós estamos precisando disso. Então, eu tento levar isso com o maior respeito e vendo a possibilidade de trocas. Acho que as trocas são muito importantes e essenciais. Obrigado. Querido Sheikh. Boa noite, assalamu alaikum. Agradeço o convite, parabenizo os organizadores. E, na verdade, professor, o título desse encontro tem até uma mensagem, eu acredito que é positiva, por mais que apareça, né?
que essa mensagem diz que a religião, uma área tão nobre, que ela não aceita ser comercializada. Por isso vem essa pergunta para nós. Porque tem muitas outras áreas, tem muita influência na nossa vida que a gente não fala. Por exemplo, política e o mercado e política. A gente sabe hoje como a política está sendo comercializada também, da mesma forma. Tem mais influência na política do que na religião hoje em dia. A medicina também está sendo comercializada hoje. Infelizmente, hoje a gente viu uma cena da Covid e a gente muitas informações que todo mundo sabe. Judiciário, o direito, todas as áreas que a gente tem esse contato diariamente, tem essa comercialização. Mas a gente talvez não estranha, mas quando a comercialização é da religião, aí que na nossa consciência tem uma coisa que Deus, a religião, não pode ser comercializada. Porque ele é tão nobre, não pode chegar a ser uma mercadoria. Por isso vem essa pergunta, essa dúvida. Eu acho que isso aqui é até positivo, né? Mas a gente tem que, talvez, saber a diferença entre duas coisas. A primeira coisa é que a religião, qual que é a religião? Ou até pensamento, ou filosofia, nasceram para ser divulgadas. Não nasceram para ficar assim. É normal, até os próprios profetas eram os grandes vendedores. O filósofo, ele vende também ideias. Eu acredito que se o profeta, para nós profeta Jesus, né? Ou até o profeta Muhammad, o profeta Moisés, estiveram hoje presentes, eles vão ter uma emissora de TV para falar com as pessoas. Acho que não tem problema nenhum, porque o profeta, o próprio profeta, ele vem para divulgar. No Instagram pode ser. Porque o próprio profeta, ele vem para divulgar. Então, hoje, nós temos ferramentas poderosas para divulgar. Isso é até bom. Na época da pandemia, usamos a rede social, serviu, é muito bom para levar a mensagem espiritual para a casa das pessoas. Mas o que é muito diferente de que usar a religião como mercadoria. É isso aqui que não pode. Agora, usar essas ferramentas para divulgar aquilo que você acredita, aquilo que você acha certo, acho que além de ser um direito, mas até uma coisa boa, não tem problema. Como falei, que nós temos o profeta como vendedor da ideia, tem um manual de um livro sagrado, que é o manual para a humanidade, e o profeta ficou fazendo esse trabalho, mas não tinha rede social na época, mas eles faziam esse trabalho diariamente. Então, usar essas ferramentas para divulgar, para se fazer as pessoas conhecer, acho que isso aqui não tem problema. Mas o problema realmente é que todos nós sofremos quando a própria religião se torna uma mercadoria para, assim, criar uma ilusão para as pessoas, enganar as pessoas. Isso aqui é outra coisa, outra que realmente é uma coisa que tem que ser, como sempre você faz, tem que ser discutida, tem que ser falada para todas as pessoas. Então, eu acredito que a gente tem que saber essas duas coisas que são diferentes. Não podemos falar que usar as ferramentas assim de hoje são coisas. Não todo que usa a rede social ou ele está fazendo marketing para poder levar a mensagem, está fazendo comercialização. Ao contrário, pode ser uma coisa muito positiva. Mas eu acredito também uma outra coisa que é importante, que o problema, o foco, professor, do problema que acredito que tanto na política, quanto na religião, quanto na medicina, todas essas áreas, nós temos uma coisa comum em todas essas áreas, que é o ser humano. O ser humano é como um pote, professor. O pote, quando ele é contaminado, não adianta colocar leite ou água, que vai ser contaminada também. Nós temos o ser humano, tem a religião e tem a religiosidade. O ser humano, como o ser
que tem assim natureza espontânea, e tem a religião que é uma luz divina que vem do exterior, vem de Deus, e tem a religiosidade. A religiosidade quer dizer a forma quando o ser humano pratica a religião. Aí que tem essa queda, quando o ser humano começa a praticar a religiosidade, se ele não está assim bem preparado, como eu falei, se ele está contaminado, ele não adianta colocar qualquer religião, porque vai ser também a mesma coisa. Por isso que eu sempre falo que a gente hoje, que como todos nós temos esse trabalho comum, que todos nós somos divulgando a mesma coisa, nós temos que começar pela humanização. Eu sempre falo que a humanização antes da religiosidade. Porque se a pessoa perdeu o valor de ser humano, não adianta qualquer religião que ele vai seguir, ou vai adaptar, porque ele está contaminado. Nosso problema hoje vem desses valores humanos. Por isso nós temos que começar pela humanização antes de começar a divulgar qualquer religião. Obrigado, Sheik. Recentemente eu aprendi uma coisa com o Sheik, que eu não sei se eu vou falar direito, na mesquita do Corão. Você vai lembrar da frase? Sim. Essa aqui é uma regra, né, da divergência. Sim, regra da divergência. Isso. Exatamente. Eu estou certo, mas posso ser errado. Você está errado, mas pode ser certo. É isso aí. Achei essa frase ótima. Obrigado. Então, irmãos aqui. O Adriano, você deu a vez para mim. Boa noite, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, mais uma vez, sempre uma alegria. Eu tendo a me solidarizar com o Sheik e com os pastores ou líderes religiosos que queriam te bater. Porque... Tinha Batista no meio. Acredita. É um contrassenso, mas eu acredito. Porque é evidente que, para nós, religiosos, que encaramos a nossa experiência e a nossa vocação como sacerdócio, essas conotações de mercado, produto, comercialização, disputa de mercado, isso tudo é absolutamente ofensivo. O sagrado, o divino, devem estar fora dessas categorias e dessas disputas. Eu acho que o Sheik Mohammed falou bastante o que o Michael Sandel fala. A gente ter uma economia de mercado é uma coisa e uma sociedade de mercado é outra coisa. É você extrapolar para todas as dimensões da sociedade as categorias de mercado. E existem dimensões da vida humana que devem estar fora disso. Então, ele citou a medicina, citou o judiciário. A gente não pode vender voto, a gente não pode vender rim. A vida humana não pode estar sujeita e submetida a processos de mercantilização. Então, quando a gente fala em religião e mercado, a conotação de mercado para nós é ofensiva. Então, a primeira reação é de estranhamento. Agora, eu sou protestante. E por isso que eu digo que é um contrassenso, né? O que a Igreja Católica fez no Vaticano II, o Lutero fez no século XVI, que foi colocar a palavra de Deus na língua do povo, que foi traduzir um livro e distribuir, dar acesso à informação, tentar seduzir pela proclamação. O cristianismo, diferentemente do judaísmo, inclusive, me corrija se eu estiver errado, o cristianismo é de índole proselitista, é de índole conversionista. O cristianismo, ele necessariamente quer convencer o outro de que ele está errado, pode estar certo, mas muito dificilmente estará certo. Então, o cristianismo, ele é proselitista, então, ele é sempre uma ação sedutora, uma ação de convencimento, ou, como disse o rei Agripa ao apóstolo Paulo, por pouco me persuades a ser um cristão. Então, o cristianismo protestante, ele é da categoria da persuasão, o que a gente poderia colocar como de ênfase mercadológica e marqueteira, no bom sentido ou no mau sentido, que a gente está vendo aí na praça. Mas eu lembro também que, na Bíblia hebraica,
Acho que o profeta Abacuque foi o cara que fez o primeiro outdoor, em que Deus mandou ele escrever a mensagem dele numa placa bem grande para que quem passasse correndo pudesse ler. Isso é Abacuque, isso é século VIII antes da Era Comum. Então, a religião, ela terá sempre a sua abordagem na sociedade com as ferramentas que hoje nós estamos acostumados a chamar de ferramentas de mercado. Mas talvez o que a gente precise é redimir essas categorias que hoje nós chamamos mercado, marketing, propaganda, persuasão, difusão, em vez de tratar pejorativamente como se estas ferramentas maculassem a experiência do sagrado, do divino e do religioso. Então, acho que eu fico nos dois, acendo uma vela para cada... Protestante é bom de business, hein? Então, eu não vou ficar acima do muro, não. Primeiro, boa noite, obrigado pela oportunidade de participar. Agradeço a Andrea, a Pondé, a Lavoie, cada um de vocês, e especialmente meus colegas. Tenho o privilégio de aprender e ouvir da sabedoria deles. Eu queria olhar isso de um outro lugar, sair um pouco mais macro, olhar mais de longe. Eu queria trazer uma informação de um centro de pesquisa norte-americano chamado Pew Report, que em 2019 publicou uma estatística bastante relevante para quem trabalha com fé, com religião, ou que pesquisa isso, seja como sacerdote, imã, rabino, tanto faz. E nessa pesquisa informava que, em 2019, 1 de cada 2 norte-americanos ia morrer numa religião diferente da que nasceu. Em outras palavras, 50% dos norte-americanos vão mudar de fé durante o decorrer de sua vida. E isso impacta todos nós, não importa a denominação particular. Portanto, nesta época mais fluida, a la Bauman, nossa responsabilidade é, de alguma maneira, fazer que as pessoas que professam nossa fé consigam continuar nela. Esse é o primeiro trabalho. E se manter fiéis, sabendo que nós já perdemos antes de começar, porque eles vão cair fora. E não importa que a religião, não importa nosso trabalho, não importa o marketing que a gente utiliza. A segunda é que, se a gente não consegue tornar relevante e com significado a fé de cada um nas nossas comunidades, as pessoas não vão ficar. E aí não importa quanto dinheiro você coloca em marketing, quanto dinheiro você coloca em Instagram, redes sociais, ou influenciadores, o que você quiser. Não vão ficar. E, de verdade, eu acho que é uma bênção que nós temos que estar abertos no mercado das ideias e colocar a nossa fé, a nossa ideia, a nossa concepção, para ver se realmente ela é relevante e significativa. Porque esse é realmente o teste real. Não fechados, insulares em nosso pequeno espaço, sino no mundo grande. Porque, finalmente, a tradição espiritual, para ser relevante, tem que ser boa. Tem que tornar cada ser humano, tanto faz a religião, melhor ser humano. Se não consegue isso, não serve para nada. Isso é muito simples. Agora, como continuar essa história, como manter essa história, como reter essa história, nós precisamos de ferramentas. E aí, eu não acho que a palavra mercado seja ruim. O ruim é o uso que nós usamos disso. Como nos desviamos o uso. E aí é que esse é o nosso limite e nossa obrigação como responsáveis e líderes religiosos de falar quando alguém passa da linha. Por exemplo, quer utilizar sua igreja, sua sinagoga, sua mesquita para um interesse político A ou B, ou para vender um produto A ou B. Aí é onde passou do limite. Mas o resto faz parte do nosso trabalho e da nossa responsabilidade, do nosso crescimento, de poder reforçar o vínculo com a tradição que é relevante, significativa, e nesse momento nós vamos continuar essa história. E claro, sendo como os profetas de Israel, denunciando aqueles que passam de linha, que infelizmente não são poucos.
Bom, obrigado. Se quem quiser interagir, eu faço mais uma pergunta. Você quer falar alguma coisa? Eu queria comentar a pesquisa que o Adrian citou do Pew Report, que nos Estados Unidos, na década de 90, acho que a frequência à igreja no domingo era perto de 90%. Atualmente está abaixo de 60%. Então, ao mesmo tempo que o protestantismo nos Estados Unidos é absolutamente e com velocidade decadente, no Brasil, as pesquisas indicam que, em 2034, a participação dos evangélicos, ou a fatia da população que vai se identificar como evangélicos, vai, pela primeira vez, ser maior do que das que se identificam como católicas. Então, esse trânsito religioso é uma coisa muito interessante para a gente observar mesmo, com certeza. Diego, queria te perguntar uma coisa que tem a ver com isso que o Ed falou, né, comentando o Adrian, que na tua fala você se referiu a que era de forma mais sutil, nuançada na Igreja Católica, né? E o que eu queria te perguntar é o seguinte: como que você vê, ou se você teria alguma ideia, claro que ninguém tem as ideias que resolvem essas coisas, mas como você vê esse fato que o Ed acabou de descrever aqui, de que dentro de alguns anos é possível que você tenha mais cristãos no Brasil que se identifiquem como evangélicos, protestantes, o que for, do que católicos? Quer dizer, você arriscaria dizer, fazendo o papel do advogado do diabo, né? Então, você arriscaria dizer que a Igreja Católica tem perdido a batalha do marketing para os protestantes no Brasil? Que aí é uma questão dentro do mercado cristão específico. Perdido, não sei se é bem a palavra, assim, né? Porque senão a gente vai para a lógica do mercado de novo. Então, eu entendo ele como competidor, né? Então, se a gente vai nessa linha do que vai... quem fica aqui, quem vai para lá, e aí eu vou ter que entrar num ringue com ele, porque esse pessoal vai ter que ficar aqui comigo, né? Então, acho que a gente entra de novo nessa lógica de mercado. Eu acho que dá para partir um pouco do que o Rabino dizia, que é o que a gente tem de sólido, para falar, então, de novo da questão da fluidez, o que a gente tem de sólido da fé para fazer com que haja sentido para que as pessoas permaneçam. Porque a grande questão é essa: as primeiras comunidades não tinham marketing. O marketing era a vida, poderíamos dizer assim. As primeiras missas eram celebradas num determinado período com as portas fechadas. Quem podia entrar eram os iniciados. Havia, até não muito tempo, a questão da missa dos catecúmenos. Então, quem ainda não foi batizado participa da liturgia da palavra, que é metade da missa, né? E depois você sai, porque vai participar da liturgia eucarística, dos divinos mistérios, os que são iniciados. Então, as pessoas não sabiam o que acontecia, mas elas viam como as pessoas viviam. E esse testemunho era fundamental para que elas pudessem viver e quisessem participar daquela comunidade. A mãe Paula falava disso, né? Da questão do pertencimento. Então, hoje o que nós temos são pessoas, talvez, que não se sintam ainda, não tenham esse sentimento de pertença. Como é que a gente pode reverter isso? Talvez pelo testemunho dos que são católicos hoje. Não há uma preocupação de que o grupo seja expressivo. Bento XVI, ainda enquanto cardeal Ratzinger, dizia isso: talvez a Igreja Católica volte a ser um grupo de 12, mas ela vai continuar sendo este fermento na massa, ela vai continuar sendo este sal da terra, porque se coloca pouco sal e se coloca pouco fermento, mas é isso que faz levedar. Então, não há uma preocupação, talvez, com o número, talvez haja uma preocupação com a qualidade. Com isso, não significa que a gente quer que todo mundo saia, ou que não faça diferença quem vai ser católico, quem não é. Não se trata disso, de uma espécie de, bom, enfim, não me preocupo. Existe, sim, uma preocupação, que é o que a gente está fazendo. Onde é que a gente está errando, vamos dizer assim? Mas talvez a questão seja essa do testemunho. Então, a pessoa precisa
entender que aquilo faz sentido para ela. Ela precisa entender que ela pertence àquele grupo, né? Agora, se vai ser um grupo grande, se vai ser um grupo pequeno, acho que importa que seja um grupo que tenha qualidade, né, nesse aspecto. Quer falar? Tem duas coisas que são, acho que, relevantes nesse contexto, e eu falo representando uma tradição espiritual que é muito pequena, né? Talvez seja a menor de todas, né? Mas, por outro lado, somos os mais longevos da história. Então, que número não significa nada, né? A história numérica é uma lógica, como o padre mencionou, que é alheia à nossa tradição espiritual, né? Tem um historiador bem famoso chamado Toynbee, que ele é uma predição que os judeus vão se perder na história, é um capricho da história. E nós estamos aqui, né? Aqui com o Estado de Israel com 75 anos que ninguém imaginava, né? No século passado, após o Holocausto. Portanto, a questão numérica é irrelevante. A relevância está na mensagem, né? E na consistência e na coerência da nossa mensagem. Por isso que a gente, na verdade, tem que ser muito claro em termos de entender que ser muito ou pouco, isso não é o ponto principal. O principal é se a nossa tradição, pela qual nós realmente acreditamos, vai tornar-se algo relevante para as pessoas. E não importa o número. Eu sou uma tradição espiritual que encontrei uma história falando de evangélicos, tem uma reunião de evangélicos e quando todo mundo falava de sua igreja, e um falava, na minha igreja tem 35 milhões de pessoas, na minha tem 45 milhões, na minha tem 60 milhões. E eu mudei de assunto, claro, que vou falar. Mãe Paula, vou introduzir uma outra questão, começando por você, mas o Adrian falou há pouco aqui que a gente deveria, por exemplo, tomar cuidado com a contaminação com a política, por exemplo, no templo, né? E eu lembro de um autor britânico, Edmund Burke, que ele dizia que no púlpito, final do século XVIII, cristão protestante, né? Dizia, no púlpito só se deve ouvir as palavras da fé e da caridade. Ele falava assim, quer dizer, não deve haver política, é isso que ele queria dizer. Assim como a política, existem outros elementos sociais, né? Você percebe no teu dia a dia, como ministra religiosa, como mãe de santo, no seu terreiro, você percebe algum tipo de mudança do ponto de vista de classes sociais na frequentação do seu terreiro nos últimos tempos? Olha, na verdade, num terreiro de candomblé, a gente tem os frequentadores, eles são de todas as classes sociais, né? Então, eu sempre falo que uma família de axé é uma coletividade, é uma comunidade. Nós estamos ali em comunhão. Então, tem todos os valores, todas as cores, todos, inclusive, gente, por exemplo, eu mesmo, do candomblé, frequento, né, quando, por exemplo, minha mãe faleceu, eu fiz toda a ritualística do axixê, da questão religiosa, na tradição de matriz africana. Mas eu também pedi missa, eu também fui na igreja budista. Então, na verdade, no meu terreiro, eu sempre falo, na minha casa, né, a gente faz política a todo momento. O negócio é você saber respeitar o outro, né, a individualidade do outro e também o que o outro profetiza, o que o outro acredita, o que o outro tem de opinião, para que isso não se torne uma guerra dentro da própria comunidade, né? Eu tenho pessoas dentro do próprio terreiro que são a favor do Bolsonaro, aonde, querendo ou não, uma religião de matriz africana, né, a visão é totalmente oposta. Então, e mesmo assim eu falo, gente, o ódio não te leva a lugar nenhum. Então, chega numa conclusão do que ele quer te passar,
porque, querendo ou não, é um aprendizado também, né? E externalize, expõe a sua opinião, respeitando isso também, para viver num mundo harmônico, né, onde o respeito, a paz e o amor, que é o que os orixás pregam, eles tenham ali imperado, né? Porque senão não faz sentido. Alguém quer se meter no assunto? Senão eu vou mudar de assunto. Eu vou voltar com esse assunto. Eu queria perguntar para o Sheik, inclusive quando eu estive na tua mesquita, quer dizer, na Mesquita Brasil, eu escutei lá dos seus companheiros que você era um sheik que estava fazendo uma revolução no Brasil, na comunidade islâmica, né? E o que a gente pode dizer de um sheik de sucesso, certo? Eu escutei isso mesmo. Né? Se fosse no mundo protestante, eu diria das ovelhas do sheik, né? Eu escutei isso. E assim, um dos elementos que você mesmo me disse é que o árabe é uma língua sagrada no Islã, até onde eu sei, né? Mas que você começava o culto falando em português, depois você mudava para o árabe, porque tem muita gente mais jovem que não entende o árabe e tal. Então, isso é claramente uma sensibilidade para com a comunicação, né? Você acha que então, sucesso atribuído a você aqui no Brasil, né? Eu lembro quando você chegou, Sim, você veio aqui na PUC, mal falava português, e eu te dei uma missão que era um pepino. O que era falar no Islã? No mundo invisível. Olha só, o mundo Fiquei invisível 2 meses no Islã. preparando aqui. Eu pedi a ele para falar sobre o mundo invisível no Islã. Ele mal tinha chegado no Brasil, não falava português quase, né? Imagina. Você acha que esse sucesso atribuído a você tem a ver também com essa sua sensibilidade de perceber que, às vezes, você precisa falar a língua que chega até as pessoas? Exatamente, professor. Isso aqui é muito importante, porque sempre a comunidade islâmica... Aqui, primeiro, no Brasil, não tem faculdades que formam sheiks, igual o rabinos também. Então, a comunidade islâmica ela tem essa necessidade de convidar sheiks do exterior. Então, eu fui convidado, cheguei aqui, comecei a aprender português, mas isso aqui realmente que foi o ponto mais importante que eu acredito que sempre a comunidade recebia, né? Até agora recebe, sheiks que vêm do Egito. Eles ficam aqui 3 anos e voltam. Então, nesse período, eles não conseguem nem falar, nem aprender o português. E essa nova geração, segunda, terceira geração da comunidade islâmica, eles não falam árabe, não dominam árabe. Então, cada vez acaba diminuindo, né? As pessoas, o jovem, principalmente hoje, vai uma vez, duas vezes, se ele não entende, ele não vai mais. Então, acho que trazer o português para o tribuna da mesquita, acho que isso aqui fez muita diferença. E não só a linguagem também. Acho que nós temos que fazer 2 traduções, não apenas uma. A primeira do árabe para o português, mas também do português trazer os textos sagrados. O Corão foi revelado 1400 anos atrás. Então, para poder traduzir para uma linguagem também, que as pessoas entendam, isso aqui é mais um desafio. Então, tem que ser muito atual, tem que falar uma linguagem que os jovens entendem. Mas, graças a Deus, a gente já percebe essa diferença. Hoje a mesquita lota de jovem, todo jovem na mesquita que vem, porque eles estão começando, assim, a mensagem está começando a chegar para as pessoas. E isso que eles queriam conhecer, mas eles não sabem, não tem como ter acesso ao conhecimento. Por isso eu acredito que esse aqui é um ponto muito importante, né? Rabina, você acha que o judaísmo já passou por isso também, ou passa por essa questão da tradução? Eu queria, na verdade, aumentar, né, essa história de tradução, não só em questão idiomática, né, mas na questão do sentido que isso faz. As gerações vão passando e voltar também um pouco naquele ponto que eu trouxe antes, de que a gente sim compete com todas as outras ofertas de outras coisas não religiosas que tem por aí. E acho que é um desafio que a gente tem de vincular essa mensagem que a gente acredita que é importante e que é significativa para as pessoas, senão a gente não estaria aqui
né, fazendo isso, de uma forma que faça sentido para o que elas vivem e para o que elas fazem. Então, eu acho que vai, né, além do só idioma e quais são as palavras que a gente vai usar, mas tem a ver com que momento de vida. Então, mesmo numa mesma tradição, a gente fala diferente com crianças pequenas, os adolescentes que estão em outro momento de vida e precisam acessar isso de outra forma, né, os universitários, os mais, né, adultos, profissionais. Então, a gente tenta, eu acho que é importante a gente poder utilizar essa sabedoria que não é só da religião, né, que não é só a mensagem, porque a mensagem, se a gente olhar o texto e só ler as palavras que estão escritas ali, a gente não entendeu nada. A gente tem que ler e entender o que está sendo dito por trás. E de todas essas outras formas que cada um pode se vincular. E mesmo nós mesmos, em momentos diferentes da nossa vida, a gente se vincula com diferentes partes da mesma mensagem. Então, o traduzir é um trabalho constante. Eu diria que é o trabalho de todos os dias. É pegar esse mesmo texto de tantos e tantos anos e fazer com que ele realmente seja atual, não só usando palavras, né, atuais, né, traduções mais modernas, mas fazer com que isso realmente faça sentido para o dia a dia das pessoas, porque senão elas vão entender, mas não vão entender. Queria complementar com duas questões. A primeira é ter uma rabina, já é uma mudança de paradigma. E só para lembrar, a primeira rabina no mundo judaico foi formada em 1935. Regina Jonas, na Alemanha. Então, faz 80 e poucos anos que dentro da judaica permite que uma mulher, claro, não todas as comunidades, não todas as denominações, e já uma mulher falando disso já é uma revolução. Mas essa revolução continua, na verdade, porque a tradição judaica, desde o começo da sua história, é uma tradição interpretativa. Há 2 anos atrás, no templo, já tinha uma pessoa que lia a Bíblia em hebraico, mas naquela época, como hoje, as pessoas não sabiam hebraico, como não sabiam árabe, mesma história. E aí do lado tinha uma outra pessoa, que era o meturgeman, o tradutor, que traduzia para aramaico. E tem uma terceira pessoa, que era o darshan, que interpretava esse texto para ser realmente significativo. Se isso era há 2 anos atrás, agora só triplicou o esforço de tornar o texto relevante e sagrado, e tanto que como meio a mensagem, e agora uma mulher interpreta de outra maneira diferente que um homem, e por isso que é importante esse esforço de tornar o texto acessível e viável para cada geração que tem uma perspectiva, um olhar diferente. Então, a judaica explica que dor vedoroshav, cada geração tem sua perspectiva, sua maneira de interpretar, e nós temos o privilégio e até a responsabilidade de fazer essa interpretação e compartilhar com nossas comunidades. Então, eu queria voltar a essa questão da secularização, colocar para vocês todos essa questão que a Rebina trouxe. A secularização está intimamente associada à ideia de modernização, né? Essa ideia do tempo histórico, né? Que Charles Taylor, que é um filósofo famoso, um padre, ele tem um livro chamado Era Secular, né? Um catatal desse tamanho, saiu em 2004, em que ele fala da secularização e ele dá 2 grandes elementos para produzir secularização. Ele diz, primeiro, o sucesso da técnica e da ciência, né? Então, você tem um problema, primeiro você procura um médico, sei lá, né? Alguém que conheça ciência aplicada à saúde, e o outro é o Estado de Direito. Então, você tem um problema, você vai no advogado, vai no juiz, vai, sei lá, né? Então, ele diz que esses 2 elementos, ele fala da seguinte forma, são as 2 condições de possibilidade do afastamento da religião, do ponto de vista da população, né? Começa na Europa e daí se espalha para as Américas e outros lugares. Quer dizer, esses 2 elementos, o Estado de Direito, resolvendo problemas de convívio, e a tecnociência, resolvendo problemas de saúde. Isso produziria secularização,
que significa viver no universo, não necessariamente que você seja ateu, porque não necessariamente implica uma coisa na outra, mas, como ele mesmo diz, que pode ir produzindo um ateísmo orgânico. Você não percebe, quando você acorda um dia, você não acredita em mais nada. No âmbito religioso, quero dizer. Não acredita em mais nada. Né? E esse universo ele oferece diversas formas de sentido para a vida, tenta oferecer. Vocês acham que esse universo secular, modernizador, né, ele é um competidor sério para as religiões? Assim, no sentido que as religiões têm que dar conta da modernização, têm que ter alguma coisa para dizer a ela, têm que acompanhar as transformações, têm que escutar. Por exemplo, o Adrian estava falando do Wahhabi da mulher, só um exemplo, né? Que não tinha, então, de repente, começa a ter. Então, as religiões elas têm que ir, elas são históricas, no sentido forte da palavra, e, portanto, para elas darem conta da competição com o mundo secular, elas têm que aprender a viver na modernização? O que você acha, Ed? Eu sei que você pensa muito nessas coisas. Então, eu acho que a religião, pelo menos na minha tradição cristã protestante, ela já caiu nessa armadilha. O declínio da religião, eu acho que passa por esse lugar aí, de acreditar que a modernidade é inimiga da religião. E que a religião precisa ser amiga da modernidade, reconciliar-se com a modernidade, reconciliar-se com a ciência, reconciliar-se com a tecnologia, reconciliar-se com as estruturas da sociedade. E a própria religião perde o seu status de sentido. Mas eu acho que nós estamos aí falando da religião no seu caráter de transcendência, no seu caráter de acesso a um poder espiritual quando a mediação da modernidade falha. Eu fui no médico, não resolveu, eu vou na igreja. Então, quando a religião é tratada dessa maneira, ela se perde, porque cada vez mais a ciência vai resolver. Então, ela vai perdendo espaço. Se eu precisava de Deus para ter uma boa colheita, agora eu tenho fertilizante, eu tenho tecnologia agrícola, eu não preciso mais de Deus. O que eu penso é que a modernidade não entregou o suplemento de alma, não entregou a questão do sentido, e, principalmente, não entregou aquilo que nós estamos tentando construir nessa noite. O espírito de fraternidade e a consciência de que a humanidade é uma família só. Porque nós temos ciência, mas não para todo mundo. Nós temos Estado de Direito, mas não para todo mundo. Nós temos advogados, mas não para todo mundo. Nós temos justiça, mas não para todo mundo. E a religião, se ela apela para o substrato da transcendência para sobreviver, ou, em outras palavras, se ela depende do milagre para sobreviver, ela vai fracassar. Mas se ela se compreende como força humanizadora, força interpeladora da fraternidade humana, talvez ela encontre caminhos de influência nesse mundo moderno. Porque nós sabemos que a modernidade não entregou o que prometeu. Eu acredito também, assim, seguindo a linha do pastor, que a gente tem que começar na definição. O que é modernidade? E o que é uma coisa que é antiga? Será que tudo que é moderno é bom? Tudo que é antigo é ruim? E quando a gente fala modernidade, em qualquer área que a gente está falando, onde é que estamos avançando? Porque quando hoje as pessoas falam, isso é civilizado ou moderno, as pessoas pensam que esse mundo é moderno em todas as áreas, mas isso aqui não é correto. Nós temos, sim, hoje, um mundo muito moderno na área da tecnologia, da ciência. Mas, falando das ciências humanas, como o pastor falou, a gente não tem esse avanço, não tem o mesmo avanço que a gente tem nas outras áreas.
Então, não podemos dizer que estamos modernos, quer dizer, em todas as coisas que somos modernos. Por isso que a religião que tem esse papel muito importante. E nós, no Islã, por exemplo, os muçulmanos, nunca teve esse problema, esse conflito. Um livro sagrado que foi revelado 1400 anos atrás, que começa, a primeira palavra que foi revelada, Iqra, quer dizer, leia. Primeira palavra, antes de rezar, antes de fazer oração, antes de jejuar, antes de fazer mais nada. Primeira palavra, Iqra, leia. Então, a leitura, que o conhecimento, um convite já desde o início para conhecer. E aí que os muçulmanos entenderam que não existe uma separação entre as ciências. Não tem um conhecimento religioso, esse conhecimento não religioso. Para os muçulmanos, todo conhecimento religioso. Tem 3 áreas do conhecimento. Ou área que é ligada ao Deus, que é a teologia, ou área ligada às palavras de Deus, das revelações, aí vem todas as ciências da religião, ou na criação de Deus. Essas são 3 áreas. Ou nele, ou nas palavras dele que ele revelou, ou na criação dele. Na criação dele aí entra o universo, física, matemática, geografia, mas todo é um conhecimento religioso. Então não tem essa separação. Os muçulmanos nunca, você vê na história dos muçulmanos, o mesmo, o sábio da jurisprudência, do Alcorão, é o mesmo físico e químico, que ele estudava filosofia, eles têm todas essas áreas, ensinaram a todas essas áreas da mesma forma, como ciências ligadas à religião. Acho que essa separação nós muçulmanos não conhecemos e não reconhecemos também como uma coisa assim certa ou verdade. É isso. Já vou te ouvir, Rabina. Isso é uma questão marcante. A modernidade é compreendida como um período histórico em que a vida é vivida em esferas separadas, né? Ciência, religião, trabalho, né? Queria, na verdade, trazer aqui, tem uma piada que a gente gosta muito de contar, né? Um sujeito numa enchente, talvez muitos conheçam aqui, né? O sujeito na enchente, lá no 10º andar, e aí passa o bote lá embaixo, não, desce, a gente vai te salvar. Não, Deus vai me salvar. Aí vem o helicóptero, não, Deus vai me salvar. Enfim, né? Cada um pode pensar aqui todas as variações possíveis, só para encurtar a ideia. Esse sujeito finalmente não sobrevive a essa enchente, morre, chega lá em cima e fala: pô, Deus, você não veio me salvar? Como não vim te salvar? Eu te mandei um bote, te mandei um helicóptero. Por que eu estou contando isso, trazendo isso? Acho que a modernidade, a ciência, né, tudo isso que você trouxe agora há pouco, ele nos faz, ou deveria fazer, né, melhores seres humanos no sentido de poder buscar formas melhores de cuidar da vida e cuidar da sociedade. Por isso que eu digo deveríamos, né? Nem sempre isso é usado para isso. Mas, e por outro lado, acho que tirou um pouco o sentido. Eu fiquei muito com a palavra magia, a magia na cabeça, né? Enquanto você estava falando, questão sobre a religião deixou de ser mágica e que a religião é a que cura os seus problemas. Falo muito nas visitas que a gente faz ao hospital, eu falo muito, não, agora Deus, você e os médicos, se essas 3 forças se juntarem, né, para poder você sair logo, voltar logo para casa. Então, Deus e os médicos, né, tem essas 2 frentes que vão abraçar a pessoa de lugares diferentes, né? Que era como o Ed estava falando antes, são lugares diferentes, a parte emocional, espiritual, e tem uma parte médica que não sou eu que vou tratar. Tem gente que é especialista nisso, não é mais a magia de fazer uma oração e que essa mágica vai acontecer. Então, eu acredito, na verdade, que é benéfico, porque, ao invés de a gente ficar acreditando que os milagres vão acontecer todos os minutos, a gente vai pegar o bote, em vez de ficar esperando que venha o helicóptero, que venha o guindaste, para poder entender que essas
coisas interferem, atravessam a religião e a religiosidade de formas diferentes. Nessa questão aqui, queria trazer uma coisa que é muito debatida no nosso grupo de pesquisa, com a professora Vilma Tommaso, que é a questão da filiação divina, né? Porque, para nós, o nosso recorte que fazemos, como é que se dá essa relação, como é que eu me entendo nessa relação com Deus? Porque se eu vou justamente para querer os milagres, né? Então, se a ciência não deu conta, o governo não deu conta, então aí é que eu vou para a religião, a gente está entendendo a religião também nessa questão mercadológica ainda, né? Então, eu estou procurando Deus ainda como um produto, né? E a gente, no nosso recorte, pelo menos que fazemos, é interessante desenvolver na comunidade essa ideia da filiação divina. Então, eu estarei ali nesta relação com Deus, vindo bote, não vindo bote, né? E entendendo que eu tenho ciência, não tenho ciência, e como o pastor falava, não tem ciência para todo mundo, não tem direito para todo mundo, né? Então, acho que uma coisa interessante também, né, nesse diálogo com a modernidade é pensarmos como é que eu me entendo nessa relação com o divino. Eu estou procurando apenas um Deus que pode suprir as minhas necessidades, ou eu estou buscando porque eu entendi que Ele é aquele que dá o sentido para a minha vida? Sabe, eu queria introduzir uma questão, seguindo o que vocês estão falando, e ouvir primeiro a Mãe Paula, que é o seguinte: um dos temas chaves da modernização, como quem estuda isso sabe muito bem, é o que o Max Weber traz, né? E que normalmente se relaciona à modernização, que é o tal do desencantamento do mundo, da ciência e tal. Que, na realidade, o Max Weber está falando da desmagificação do mundo, né? Só que ele, ao contrário do que o senso comum sobre o Weber tem, ele, na realidade, remete isso aos profetas de Israel. Ele diz que a desmagificação começa lá atrás. E como? Quando ele, defendendo a posição dele, quando os profetas de Israel começam a dizer que Deus não quer sacrifício, não quer mágica. Deus quer que você cuide dos órfãos e das viúvas, né? Então, segundo ele, ali começou a desmassificação, né? O desencantamento nesse sentido. Não é que o mundo deixa de ser bonito, não é isso que ele quer dizer. Há um desencantamento porque há um processo de associação da religião a demandas éticas, numa linguagem filosófica, né? Agora, o que eu queria perguntar para você, Mãe Paula, é o seguinte: você acha que as religiões de matriz africana, elas detêm uma oferta, estou falando na linguagem do mercado, né? Detêm uma oferta de um certo grau de encantamento e magificação do mundo, ainda, quando eu digo ainda, em relação a muitas outras que se afastaram disso, acabaram se afastando disso, e que os terreiros podem ser tanto espaços éticos, como também espaços em que alimentam essa demanda humana pelo encantamento da mágica e do milagre? Pondé, é bem isso tudo complementando, né, com esses conhecimentos adquiridos aqui da minha pessoa. Primeiramente, quando as pessoas chegam até o terreiro, elas imaginam uma senhorinha velhinha, né, toda, né, pequenininha, assim, né, já está com a saúde debilitada. E quando vê, fala assim: eu vim aqui para falar com a Mãe Paula. Falei: oi, sou eu. A senhora que é a Mãe Paula? Né? Então, ou se não, aí fala assim: então tá, mãe, então vamos lá, que o meu caso é bem grave. E aí é assim, ó, aqui é o último lugar, hein? Entendeu? Já passei em vários lugares. Se a senhora não der jeito, eu não sei o que eu vou fazer mais, não, porque daí eu já não tenho mais saída. Aí é nessas horas, Sabina, que eu falo assim: eu, como liderança religiosa, como sacerdotisa, eu acredito muito nessa questão dessa tríade, no equilíbrio espiritual,
no equilíbrio psicológico mental e no equilíbrio físico-químico. Porque muitas vezes eu, no atendimento, eu penso comigo ali, né? Cara, mas isso não é só direcionamento espiritual. A pessoa ela vai ter que procurar um terapeuta, sim. Ela está precisando de um psiquiatra urgente. Aí a pessoa vira e fala assim, a senhora me chamou de louca? Eu falei, querida, fica tranquila, porque até eu sou. Aí ela fica mais tranquila, né? Aí eu falo assim, olha, por que eu estou te explicando isso, minha filha? Ou meu filho, né? Porque senão você vai criar uma expectativa na religião, né? Então, assim, eu vou ali no terreiro, Exu vai salvar. Exu é a força motriz, né? É o mensageiro, é quem mobiliza e movimenta todo tipo de energia. É essa a força de Exu. Mas se você não fizer por você, se você não correr atrás dos seus ideais, das mudanças que você quer para você, meu filho, não fique esperando que Exu ele vai dar norte na sua vida, porque a sua vida ela é única. Já diz o pronome, né, possessivo, é sua. Então, você pega e vê como que você se encaixa, né? Agora, realmente, o candomblé, as forças da natureza, os orixás, é muito mágico. É lindo. Eu falo, as pessoas só criticam, julgam o candomblé, porque não foram em nenhuma festa, em nenhuma ritualística. Porque é tão lindo, né, a musicalidade, a interação da força da orixalidade, que é realmente algo muito mágico. Mas as pessoas têm que estar ali, pertencente àquela energia, e entender que tem o sagrado, sim, mas também tem a obra divina, que é ela, o ser humano, que também tem que fazer por onde. Então, acho que agora vamos às perguntas, Kogan. Eles vão perguntar para vocês agora. Eu vou tirar férias. Obrigada, gente. A gente recebeu muitas e muitas perguntas. Eu não sei se não vai dar tempo de fazer tudo, mas eu agradeço. E quando eu estou olhando no celular, não é porque eu não tenho educação, é que eu estou lendo as perguntas aqui, tá? Não estou falando com ninguém. E aí eu preciso pôr e tirar o óculos. Sou jovem, eu ainda enxergo de perto. Vamos lá. A primeira coisa que eu ia falar, com relação o Pondé já começou, e aí veio essa pergunta para a mãe Paula, essa questão de desmagificação, de desencantamento do mundo, a gente sabe, e aí vem a pergunta aqui. As religiões de matriz africana, e também como no espiritismo, elas são buscadas no momento da dor, né? A gente não tem... Eu vou fazer aquela piada que a gente fez, porque eu preciso fazer essa piada, senão não vou ser eu, que é o seguinte, a primeira vez que a gente colocou vocês aqui nas redes sociais do Labo, sempre vem alguém e pergunta, mas e a religião X? Mas e a religião Y? Mas e a espiritualidade Z? E aí a primeira pergunta foi, mas e a religião espírita? E aí... Mônica e, enfim, várias pessoas que estudam espiritismo, a gente falou, estão representados aqui. Certo? Só que a gente não vai conseguir ter respostas deles agora. Exato, gente. É isso que eu quero dizer. Tem um monte de gente aqui, mas... Tem um monte de gente aqui para quem acredita, mas não vão conseguir responder isso agora. E vou fazer uma pergunta também que veio mais pessoal. Mãe Silvia deixou o legado no Ilê. E houve também uma questão do fato, mãe Paula, de você não ser negra, por exemplo? Com certeza. Mas as pessoas elas confundem, né, o embranquecimento, né, por eu ser branca. Sim. Na verdade, estar aqui, eu acho que um desses espíritos voadores e VIP da plateia, um deles é de Mãe Silvia de Oxalá. Minha mãe, onde ela me deixou esse lindo legado e essa responsabilidade gigantesca, e ela veio várias vezes à PUC dar palestras, participar de rodas de conversas, então, com certeza, se ela estivesse viva, ela estaria aplaudindo e muito orgulhosa. Aí, nega, daí de cima, estamos fazendo o trabalho. É árduo, né?
É um trabalho de formiguinha, porque desmistificar a nossa religião é uma coisa muito importante. As pessoas, quando você fala no candomblé, ai, é macumba. Ai, faz mal para os outros. Eu falei, ai, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem um capeta lá dentro, não é? Ai, tem um negócio chamado lá, sei lá, que ele fica com uma foice. Eu falei, meu, mas você está assistindo filme de terror? The Walking Dead? Sei lá, você está meio doido. De qual religião que você está falando? É do candomblé? Ih, bicho, você está totalmente maluco. Falei, vamos numa gira, vamos numa festa, né, para você ver o que é a força dos orixás. Né? Então, eu acredito que de onde ela está, a ancestralidade para nós no candomblé é muito importante. Então, essa questão da modernidade, né, aproveitando também para falar um pouquinho, nós vamos ali trabalhando junto com a modernidade, mas existem a tradição e os ensinamentos dos nossos ancestrais e mais velhos, que isso não tem como modificar. Então, eu acho que esses valores passados, eles vêm na importância de qual é a forma que eu vou passar. Né? Eu, Mayala Orixá jovem, tenho uma outra linguagem, uma outra forma de pensar, outras poucas vivências. Claro, minha mãe assumiu, ela tinha 50 anos, 49 para 50. Eu assumi, eu tinha 26. Né? Então, estou aprendendo também. E esse momento aqui é um momento tão mágico de transmitir, de receber o axé e a força de vocês, através da energia de cada liderança espiritual. Então, eu falo que o orixá ele não tem cor. Né? E eu sou, sim, uma descendente de negro. Né? Eu sempre brinco, eu falo, as pessoas perguntam do meu cotovelo, nossa, mãe, a senhora caiu? Eu falei, não, é a minha raça que é forte mesmo. Né? Então, é muito triste, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais a gente tem que explicar essa diferença entre a introdução de brancos na religião de matriz africana, né, e o embranquecimento. A questão do racismo, do preconceito. Qual é a importância? Eu, mãe Paula, como uma mãe branca, né, abordar o tema do preconceito. Eu nunca saberei na pele o que um negro sofrendo preconceito dentro dele, de toda a luta e resistência do seu povo, do nosso povo, ele está sentindo, por ser branca. Isso é fato. Mas eu, mãe Paula, sendo branca, eu posso acolhê-lo. E juntos, no amor, na paz, no respeito, a gente pode fazermos um arsenal e combater isto também. Então, eu acho que essa é uma das minhas missões assim também. Né? Imagina, a mãe Silva era uma negra de 1,80 m com 145 quilos. Né? Então, eu tenho 1,66 m. Né? Então, a gente vai, trabalho de formiguinha, e eu falo que, se eu chegar, no final da minha vida, com 10, 20% da mulher incrível que foi mãe Silva de Oxalá, eu estou feliz. Muito obrigada. Padre Diego, o senhor afirmou que tanto faz o tamanho do grupo cristão, desde que com qualidade, podendo até ser 12 pessoas. A Igreja Católica é uma instituição enorme, cheia de instituições dentro de si. Seria ela capaz de se reformar, de fato, a tal ponto, deixar ministérios, normas e regras a ponto de se adequar à nova realidade? Por ser uma instituição gigante consolidada, pode ser que a reforma, aos moldes do Concílio Vaticano II, será que só vai chegar na prática quando não houver nem mais 12 pessoas? Quando não tem mais o que fazer. Exato. Né? Exato. E a pessoa que perguntou isso é católica. Claro. Não, eu acho que nesse horizonte, acho que a preocupação da Igreja como um todo, mas acho que isso chega lá no Papa Francisco, e nós estamos nesse caminho de reforma. Né? Então, quando a gente fala de modernidade, então, como é que a Igreja vai entendendo também o anúncio? Né? Porque, embora o anúncio seja o mesmo da pessoa de Jesus, e Jesus seja o mesmo anunciado, a forma ela é diferente. Isso significa, então, que, embora a Igreja Católica, de tradição milenar, com a sua grande estrutura, né, pela instituição que se tornou, e nós que pertencemos à hierarquia, nós percebemos o tamanho da instituição, né,
e o peso que ela traz, o Papa tem orientado um pouco. Então, a gente, quando eu estava na teologia, a gente falava, o Papa Francisco está fazendo um caminho e os teólogos estão indo atrás, tentando dar sentido ao que o Papa está fazendo. Então, devagar, algumas questões têm chegado, têm sido debatidas pela Igreja, né? Sobretudo agora, no pontificado de Francisco, não só, mas sobretudo agora. São questões que vão chegando, a gente está agora vivendo, por exemplo, na Igreja, o sínodo, que será realizado agora este ano. Já são 2 anos de preparação. O ano passado nós vivemos a fase que a gente chama paroquial, então, para ficar mais fácil, seria a fase local, né? Todas as igrejas do mundo inteiro, igrejas católicas, foram ouvidas. Como é que os fiéis estão percebendo a sua fé? Como é que é esse caminhar juntos? Como é que é a relação com a hierarquia? Existe uma relação com a hierarquia? Qual é o papel dos leigos? Porque, no fundo, a hierarquia da igreja é um grupo muito pequeno, né? Por hierarquia, nós entendemos o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, né? Mas a grande população da igreja são os fiéis leigos. Com o batismo, né? Então, como é que estes leigos, a partir da questão batismal, assumindo o seu profetismo também, como é que eles podem ajudar a igreja, a instituição, a dar conta de toda essa estrutura? Porque, embora pareça que a estrutura da igreja está com a hierarquia, grande parte da igreja, na verdade, está com os fiéis leigos. O Papa vai sinalizando isso ao trazer os fiéis leigos também para as posições de comando. Então, seja na sala de imprensa da Santa Sé, seja nos chamados dicastérios, né, que correspondem aos ministérios, né, como a gente tem no governo, Ministério da Saúde, da Educação. Então, a igreja tem os seus dicastérios, e a gente tem leigos trabalhando ali, né? Então, isso faz com que as pessoas possam ir ajudando a hierarquia da igreja a se entender e a se reformular. Quando vão chegar, né? Como é que isso chega na base? Porque uma coisa é o Papa falando, outra coisa é a gente aqui no Brasil, né? Do outro lado do mundo. Então, quando isso vai chegar, não sabemos, mas o que é importante é que a igreja tem dado passos nessa direção, né? Pode ser que sejam passos mais largos futuramente, pode ser que sejam passos devagar, importa dar os passos, né? Nesse sentido, ela tem dado os passos, pode ser que o sínodo avance um pouco nessa direção. Tivemos o sínodo da Amazônia, por exemplo, né? E por aí vai, para encurtar um pouquinho a conversa, embora importa que ela está dando os passos. Muito obrigada. Eu esqueci de dar um recado, que é para as pessoas que pediram declaração, certificado, ao final do evento, a Lourdes, nossa assistente, vai estar lá fora e distribuir, tá bom? Só isso. Agora, para quem quiser responder, quando as religiões assimilaram a mensagem moderna da promessa ou do direito à felicidade? Quer responder? A gente vai sair um pouco pessimista se Pondé responder aqui, gente. Podem, quem quiser falar. Vou repetir. Quando as religiões assimilaram a mensagem moderna da promessa ou do direito à felicidade? Pepino, gente. Eu não vou falar quem perguntou para depois não ter problema aqui. Então, vamos salvar a pátria, Liga para os Universitários. Então, algumas questões. Primeiro que a pergunta parte do pressuposto de que a felicidade é uma busca apropriada e adequada para uma transição espiritual, né? E que isso é algo que aconteceu agora. De fato, cada transição espiritual traz para cada ser humano conectado com sua própria espiritualidade uma forma de lidar com a vida, de ser grato, de poder estar pleno, e isso é uma forma de felicidade, né? Aqui falta explicar como cada um define felicidade. Felicidade não é uma conta bancária, felicidade não é um status
social ou econômico, né? Ou que teu time ganhe ou perca, né? Senão é algo um pouco mais profundo, que algo mais fútil, que é uma busca assim. E claro que a modernidade, né, trouxe a emancipação para cada uma das tradições espirituais, a busca do indivíduo, né, separado da comunidade, nessa busca, né, de encontrar significado e relevância, né? Então, todas as tradições espirituais, sei lá, a tradição judaica desde a emancipação no século XVIII, isso é o motor que movimentou as diferentes denominações e as próprias buscas espirituais. Uma parte da busca espiritual é encontrar essa felicidade que, claro, ainda estamos à procura. Quer falar, Ed? Eu ia comentar uma impressão, né, que essa pergunta está na origem da nossa conversa da noite toda, religião e mercado, né? Que só faz sentido discutir religião e mercado quando a gente trata a religião como uma questão de escolha individual. Porque, e isso é um fenômeno recente, porque até bem pouco tempo a opção religiosa era dada na origem étnica, ou na sua localização tribal, ou no seu povo, e inclusive pela dificuldade de trânsito de comunicação geográfica no planeta. Eu estou lembrando da frase do Gil, né? Antes o mundo era pequeno e a Terra era grande, agora a Terra ficou pequena e o mundo ficou grande. Foi aí que, com a descoberta do indivíduo, quando eu saio da minha aldeia, quando eu saio da minha tribo, quando eu vou morar em Londres, eu descubro que eu posso casar com alguém que não é da minha etnia, com alguém que não é da minha religião, com alguém que não é da minha classe social, o fenômeno religioso aparece. Então, eu acho que a resposta está dentro da pergunta. A modernidade, que faz eclodir esse fenômeno do indivíduo, que o Adrian falou, afastado da comunidade, faz com que a busca da felicidade seja um fenômeno individual, em que cada pessoa é responsável pela sua própria felicidade. E aí a religião entra em colapso e se submete às lógicas de mercado. Sim, também para todos. Desculpa. No âmbito da medicina, a Organização Mundial da Saúde vem sistematizando todos os conhecimentos tradicionais das práticas integrativas de saúde, ou medicina alternativa, principalmente a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, desde 2015. Podemos considerar esse como sinal de um potencial ponto de virada das religiões sobre a modernidade, a ciência e a secularização do modelo biomédico ocidental? Essa aceitação, né? Só tem pergunta tranquila. Acho que, na verdade, o que a gente está vivendo é uma volta à integração do ser humano como ser humano. A ciência, quando ela começa, ela vai compartimentalizando, né? Então, o que é o médico faz isso, esse médico especialista que cuida de unha encravada, mas o outro médico, a minha avó, por exemplo, ela tem 99 anos, então ela vai em vários médicos. E aí o médico fala, ela tem que comer X. Aí ela vai no outro médico, o médico fala, você é proibida de comer X. E eu acho que a ciência provocou isso, de alguma forma, e a gente está vivendo, com essas, aberturas, uma volta a entender o ser humano como um ser humano integrado, no qual o seu âmbito psicológico, onde você, o que você acredita, o que você pensa, faz sim tem sim um impacto no seu corpo, direto, a gente, as gastrites estão todas aí para provar, que a gente engole um monte de sapo, não tem como não dar dor de barriga. Então, como a gente vai reintegrando tudo isso? E eu acho que esse é o nosso trabalho de liderança espiritual, é falar, vamos se reforçar como seres humanos para lidar com tudo isso. E essas são algumas das coisas que vêm sendo sistematizadas. Alguém quer falar? Ed. Eu queria citar o Krenak, o último texto dele que eu li, O Futuro é Ancestral. E a modernidade classificou a religião, as tradições religiosas, como superstição.
e o que a ciência está descobrindo é que o que os nossos antepassados e os antigos sabiam não é tão ultrapassado e superstição. Há muita sabedoria e há muita ciência que a modernidade não chamou de ciência e está descobrindo agora. Eu acho que esse texto do Krenak é muito interessante, o futuro ancestral. Alguém comentar? Não? A gente já começou, vocês já responderam algumas coisas em relação a essa questão, mas eu vou falar, enfim, novamente, mais para a gente discutir outras. O crescimento do mercado da religiosidade na América Latina estaria relacionado com a situação social como um escape da realidade financeira e um apelo ao sobrenatural? A gente falou de números, né? Alguns mais importantes, menos importantes, dependendo do nosso ponto de vista. Daqui a 10 anos, as projeções da religião evangélica sendo maior do que a católica. E, nesses últimos anos, por exemplo, de pandemia, né? Continuando a reflexão, vocês notaram, Sheik, Mãe Paula, Adria, Fernanda, Ed, Padre Diego, um aumento, vamos dizer assim, de pessoas buscando vocês? Eu acho que a gente tem dois fenômenos. Um é este aumento, porque na pandemia fomos colocados diante da perspectiva da morte, que você tanto estuda, e a gente vive como se fosse viver eternamente nesta terra, né? Para nós que somos do cristianismo, temos essa dimensão de uma vida eterna, mais junto de Deus, né? Mas aqui nós sabemos que essa vida termina. Então, esse medo ou essa proximidade, ou a possibilidade da morte, que às vezes a gente não pensa, fez com que as pessoas viessem, talvez, procurar. Numa outra perspectiva, a gente tem também a questão do distanciamento provocado pelas redes sociais, uma vez que a gente tinha que ter distanciamento, não podia ter culto, não podia ter missa, não podia ter contato. Então, a gente tem dois fenômenos, eu penso. Um deles é de pessoas que foram totalmente para o virtual, que é o que a gente comentava um pouquinho antes também. O pessoal não quer vir aqui mais, porque eu posso assistir ali da minha casa, ainda que eu more do outro lado da rua. Proibidos, né? De fazer isso, é sempre para vir até aqui, por favor. Sempre presencial, né? Então, a gente tem esse lado, essa possibilidade de lidar com a fé agora virtual, mas também um aumento, talvez pela fragilidade, né? Acho que essa proximidade, a possibilidade da morte, que muitas vezes não pensamos, a perda de alguém da família, ou enfim, mesmo essa insegurança com relação ao trabalho, né? Então, todo esse ambiente de insegurança possibilitou também uma procura, talvez também um pouco na linha de mágica, né? Ou numa linha muito comercial, mas houve esses dois movimentos. Sheik. Na verdade, André, eu acho que a gente, durante a pandemia, era mais normal do que antes da pandemia. Porque acho que é natural a pessoa retorna para o seu Criador, né? Ter a vida que a gente teve durante a pandemia, uma vida mais simples. A gente ficava com a família, a gente aprendeu muitas coisas que a gente não fazia antes da pandemia. Então, acho que durante a pandemia a gente teve uma vida mais normal do que fora da pandemia, porque realmente a gente percebeu que quantas coisas que a gente poderia fazer de uma outra forma. Até eu falei uma vez que essa pausa que a gente teve na pandemia, que deixou o planeta Terra respirar, deveria ser cada 3 anos uma vez, assim, de uma forma voluntária. Por favor, porque a loucura que hoje o ser humano, né, tem atacando de uma forma muito violenta, assim, a Terra, o planeta Terra já está cansado. Então, acho que eu queria, né, se a gente fica assim sempre, ter uma vida mais simples, mais assim, mais familiar, mais... Obrigada. Eu acho que com a questão da pandemia, nos fez refletir muitas coisas, né? Exatamente o que o Sheik disse. O que é importante para nós? Muitas vezes a gente pede, deseja, mas não para agradecer o que a gente já conquistou, né? Será que realmente a gente precisa daquilo que a gente deseja, que a gente está solicitando, né? Então, eu acho que
A pandemia ela veio para, diante de tantas coisas tristes também, né, de crescimento e evolução do ser humano, principalmente também pelos ataques ao nosso planeta, né, e agora a gente está as consequências de tudo isso. A pandemia ela também veio para abrir os nossos olhos, para a gente viver o momento como único, porque hoje nós estamos aqui. Eu estou Paula, eu não sou Paula. Daqui a pouco acaba para mim, finalizo o meu ciclo e é isto. Né? E eu falo que a gente não tem direito de escolher nada, porque quem vai escolher é quem fica. Né? Então, sim, houve uma procura maior. Né? Eu acho que o importante nós, lideranças religiosas, é mostrar a necessidade do cuidado espiritual como um todo e como uma esfera importante de nossas vidas. Porque, muitas vezes, as pessoas não tinham... antes da pandemia, não estava ligando que precisava se conectar com uma força para ela ser melhor para ela mesma. Né? Eu atendi um caso no começo da pandemia, que a mulher me ligou e falou: mãe Paula, eu preciso rápido fazer um atendimento. Eu falei: mas eu não sou, não é iFood, não é drive-thru, não sei como rápido, né? Mas vamos lá. Ela falou assim: meu marido está internado, está com Covid, está respirando com 70% do pulmão. O que a senhora pode fazer por mim? Eu falei: o que eu posso fazer por você é falar para você confiar na sua ancestralidade. É falar para você confiar nas suas forças, o que te segura, o que te bota em pé. Você acreditar na sua fé. Falei: você não é católica? Ela falou assim: eu sou, mãe Paula, mas eu quero ouvir uma resposta se meu marido vai morrer ou não. Aí eu falei assim: o quê? Eu falei: não, minha querida, se ele vai morrer ou não, é óbvio que ele vai morrer. Falei: nunca ninguém te falou isso? É uma das únicas certezas que a gente tem na vida, né? Então, não sou eu que vou te dizer isso. Pelo amor de Deus, olha a responsabilidade, mulher. Eu falei: olha, mas eu posso falar uma coisa? Vocês acreditam numa vela? Não, acredito, a gente acende vela. Eu falei: então, acenda a vela. Na chama da vela, o poder do fogo, aquela energia se conecta com o sagrado, se conecta com tudo que você acredita. E se realmente for merecimento dele, né, e ainda dar continuidade da sua missão, ele não vai morrer. Agora, se ele já tiver finalizado o ciclo dele, quem sabe, minha querida, é o patrão. Eu não sei de nada. Né? Então, não é procurar a religião só quando você quer algo, né, como se fosse uma troca, um produto. Né? É você se encontrar, se sentir pertencente a um caminho religioso. E isso eu sempre falo: eu, mãe Paula, não importa se você vai ser do candomblé, da umbanda, da igreja católica, da mesquita, não importa. Né? O importante é você se encontrar. Porque você se encontrando, você vai ter mais equilíbrio, mais fortalecimento interno, e aí você vai ter um melhor direcionamento, um melhor foco e uma melhor escolha de caminho. Perfeito. Alguém quer fazer alguma consideração final? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Acompanhem sempre as redes do Labo para saber as novidades e o nosso futuro curso de pós-graduação, onde eles nem sabem direito, mas estarão ministrando algumas palestras. A gente já fala direto. Né? Adriano está acostumado comigo. Então, eu agradeço, querido Padre Diego, Mãe Paula, Sheikh Mohammed, Rabino Adrian. Nunca chamei o Adrian de Rabino, tá, gente? Primeira vez. Não é por falta de respeito, mas é por uma certa intimidade, né, profissional. Pastor Ed René também, nunca chamei o Ed de pastor, mas vai aqui. Rabina Fernanda, muito obrigada a todos. Fundação São Paulo, Luiz Felipe Pondé, equipe toda. Até dia 5 de junho. Até a próxima.